Eu peço que abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 10. Último capítulo do livro de Esdras. Esdras, capítulo 10. Me acompanhem na leitura da palavra do Senhor. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o Senhor, contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e ágil. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de 1 dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos de determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com esses os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sebatai, levitas, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do 10º mês, para inquirir nesta coisa, e concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor bondoso Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, santa, poderosa, eficaz. Fala ao nosso coração mais uma vez, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a Tua igreja,
e que o Senhor nos santifique através da observância, através do entendimento, da compreensão e do amor à Tua palavra, Senhor. Opera em nós esse milagre. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a gente chega ao fim do nosso livro de Esdras, não no fim da nossa série, uma vez que a nossa série de sermões envolve o livro de Esdras e Neemias, por se tratar do mesmo período histórico do povo de Israel. E no último sermão, na semana passada, nós vimos a confissão de Esdras, o quebrantamento de Esdras, o lamento de Esdras, quando ele descobre, quando ele percebe o pecado que havia no meio do povo de Israel. Pecado esse que a gente comumente chama de casamento misto. É casamento entre aqueles que são do povo do Senhor com pessoas de outros povos, nesse caso, uma vez que a adoração a Deus, o temor a Deus era algo nacionalmente restrito. Para a nossa realidade hoje, a gente poderia dizer que é o casamento entre aqueles que são cristãos professos e aqueles que não são cristãos, ainda que acreditem em Deus, mas não professam a fé cristã genuinamente. E é um tema muito difícil, é um tema que envolve muitas questões, envolve muitos desafios. Nós vimos aqui na leitura do texto que não foram pequenos os desafios daquele povo, e a resolução é um tanto quanto radical para nós nessa leitura. E a gente precisa tomar o cuidado para evitar dois erros comuns nesse texto especificamente. São diametralmente opostos. O primeiro é relativo à seriedade da questão e reduzi-la ao contexto de Esdras. Então, o primeiro erro é a gente simplesmente diluir a seriedade desse pecado e dizer o seguinte: não, aquilo ali era muito restrito ao contexto histórico de Israel, era muito específico a Israel, aquele momento histórico, portanto não se aplica mais a nós, não se aplica à igreja do século 21. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós vimos no último sermão que essa questão realmente é muito séria. Mas o outro erro, que é tão grave quanto o primeiro, é nós rapidamente tentarmos aplicar esse texto na sua literalidade. E é um texto difícil, sim, porque famílias são dissolvidas aqui. Imagino que aqueles homens que se casaram com as mulheres da terra, alguns até amavam as suas mulheres, amavam seus filhos. É dito no final, a gente não chegou a ler, mas no final do capítulo, que alguns daqueles casamentos geraram filhos, inclusive. Mas foi radical, foi pesado. E a gente precisa entender exatamente o que o texto significa para nós. A gente não vai conseguir fazer isso sem lê-lo, sem interpretá-lo, considerando também o ensino do Novo Testamento e, sobretudo, irmãos, o contexto maior, o tema principal do capítulo 9 e do capítulo 10. Embora o pecado que é marcado seja, sim, o pecado de casamento misto, o pecado de uma mistura do povo de Deus, do povo de Israel com outros povos da região, ditos pagãos, aqui o texto fala de santidade. Aqui o texto fala de separação. E o sermão de hoje vai nos ensinar que a nossa esperança é a santidade no Senhor. E a gente vai ver isso a partir desse momento e dessa ação tão radical. O primeiro ponto, nós veremos 3 pontos. A santidade, primeiro, exige compromisso de nós. A santidade exige uma ação de nós. E a santidade exige um arrependimento sincero. Compromisso, ação e arrependimento sincero. Vejamos o primeiro ponto, nos 3 primeiros versículos. A santidade exige compromisso. Olha o que diz o texto nos 3 primeiros versículos do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, há esperança para Israel.
Versículo 3, agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Façamos um compromisso com o nosso Senhor, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor. A comoção de Esdras, que é registrada no capítulo 9, é algo individual do sacerdote, é algo individual daquele líder. Mas tamanha foi a comoção de Esdras que todo o povo reconheceu que o seu líder estava sofrendo com o pecado que nem era dele. Na lista daqueles que se encontraram e se separaram das suas famílias, Esdras não se encontra. Pelo contrário, Esdras é tomado de grande surpresa com essa situação. Mas vejam o coração daquele que lidera o povo de Deus para a reconstrução, para a restauração. Ele sofre, ele chora, ele clama por um pecado que nem ele mesmo cometeu. Mas isso não significa que aquele pecado não causou menos mal ao povo de Deus, porque aos olhos de Esdras, o povo era um só, era o povo da aliança, havia uma unidade, havia uma comunhão. A restauração e a reconstrução sincera, verdadeira daquele povo, que ia para além das paredes do templo, só seria realizada com êxito se o povo reconhecesse que ele era um único povo diante do Senhor. E o pecado de um membro afeta todos. Aqui, irmãos, nós vemos a seriedade não somente por causa do pecado em si, mas a seriedade de um pecado no meio do povo, que se diz povo da aliança, que se diz unido pelo chamado de Deus. E é assim que devemos também, como igreja, agir diante do pecado. Diante do pecado, nós devemos reconhecer que ele contamina todos, e isso daí não se limita a um só. Esdras não se limitou a ele, pelo contrário, a atitude de Esdras transbordou, e logo, rapidamente, a gente vê aqui no capítulo 10, que todo o povo, homens, mulheres e crianças, reconhecem o lamento do sacerdote, reconhecem o lamento do seu líder e se juntam a ele em lamento. A comoção de Esdras, então, já tem um resultado direto aqui. Ela comove todo o povo. Mas não basta comoção coletiva, não basta emocionalismo coletivo. Esdras poderia, então, vendo a reação do povo diante das suas lágrimas, se levantar e falar, bom, beleza, é isso aí, agora vocês entenderam, agora vai lá fazer o que é certo. Não. Esdras, então, se junta e ouve do restante da liderança do povo. Ele queria ouvir do povo agora. E lembrem-se, tanto Esdras quanto Neemias, o ponto principal, o tema principal desses livros é restauração. É reedificação, não de paredes, mas de corações do povo da aliança. E aqui o que sofria Esdras era porque aquele povo, que ele estava diante de Deus para restaurar, para reconstruir, em apenas 4 meses de Esdras ali, e talvez algumas décadas daquele povo ali, já havia novamente se misturado com aquelas pessoas, havia novamente se rebelado contra o Senhor. O povo desobedece a sua lei, a lei de Deus, e buscam mulheres que não temem a Deus. Aquele povo que deveria ser santo, aquele povo que foi para o exílio justamente porque não se manteve separado dos outros povos. Pouquíssimo tempo depois de retornar ao exílio, se mistura novamente. Cai novamente no pecado que o levou ao exílio. A santidade, irmão, significa separação. Aquilo que o Senhor separa para um fim específico, para a sua glória. Isso é separação, isso é santidade. Quando nós, então, nos dizemos povo santo de Deus, é porque nós fomos separados para o Senhor. E não porque existe em nós algum mérito, existe em nós algum benefício, existe em nós alguma dignidade nata. Nós não somos melhores porque somos santos, pelo contrário, nós somos separados para que Deus nos faça melhor do que se nós não estivéssemos com Ele. Nós não somos santos porque somos melhores, mas nós somos transformados em pessoas melhores pelo Espírito Santo, porque nós somos separados para a santidade.
E aquele povo não tinha entendido isso. E aqui, qual é a diferença, então, entre a vida de um cristão, entre a vida do povo que teme ao Senhor e daquele que não teme ao Senhor? É justamente esse o objetivo de glorificar a Deus, o objetivo de apontar a glória de Deus, o poder de Deus, a sua ação, os seus atributos, a sua existência através da sua vida. E é impossível alguém que não teme ao Senhor, alguém que não se dedica ao Senhor, alguém que não foi separado pelo Senhor, apontar a glória de Deus. É por isso que esse tema é tão sério na Escritura, e a santidade vem do Senhor, de acordo com o seu fim específico. Os casamentos mistos, então, eram uma representação dessa desobediência, dessa profanação, dessa mistura do povo de Deus, que deveria glorificar a Deus, que deveria apontar para um único verdadeiro Deus. Mas, pelo contrário, ele aponta para uma realidade de que os povos ao seu redor são iguais a ele. Não havia distinção. Eles poderiam até se casar. Eles poderiam até assumir compromisso com outras mulheres que não tinham compromisso com o Senhor. E aí, nesse ponto, quando nós olhamos então a expressão aqui utilizada por Esdras, quando ele coloca casando-se com mulheres estrangeiras, e a gente pode traduzir essa palavra literalmente como fazer habitar, ou dar um lar. Em outras palavras, eles receberam aquelas mulheres em sua casa, eles receberam tudo o que elas criam, todos os seus valores, todos os seus princípios, todos os seus temores, todos os seus deuses na sua casa, como se fossem os seus próprios princípios, os seus próprios temores, os seus próprios deuses. Não havia mais separação. Não havia mais dedicação exclusiva para a glória do Senhor. Havia somente mistura. E aqui, talvez, um dos erros que tenha levado esse povo a cometer esse tipo de ação é a separação entre a vida espiritual e a vida privada. É quando nós entendemos falsamente, de maneira equivocada, que a nossa vida com Deus, o nosso compromisso com Deus é um, e não o nosso compromisso com as demais pessoas, com a nossa vida social, com a nossa vida familiar, com a nossa intimidade, é completamente diferente. Se Deus é amor, Ele permite que eu ame qualquer pessoa. Se Deus é amor, se Ele zela pela família, por que Ele seria contra uma pessoa específica? Ou contra um povo específico, ou contra uma religião específica? Sem perceber, queridos, quando a gente pensa dessa forma, a gente está separando aquilo que é da nossa vida privada e está de acordo com as nossas próprias vontades, com aquilo que Deus demanda para nós. A nossa santidade, a nossa separação para o Senhor, a nossa dedicação a Deus, não diz respeito somente à nossa vida religiosa, não diz respeito somente a quem ouve as nossas orações, a que livro religioso nós lemos, a que tipo de culto ou ritual nós fazemos. A nossa vida espiritual, ela diz respeito principalmente à nossa conduta e a todos os nossos demais compromissos. A gente não pode separar isso. E aquele povo separou isso mais uma vez no seu coração. Eles acharam que poderiam reconstruir a casa do Senhor, reconstruir a sua vida espiritual, reconstruir o seu relacionamento voltando da Babilônia, mas com a vida que eles quisessem, com os relacionamentos que eles quisessem. Mas, ao contrário, nós devemos buscar uma vida espiritual que sustente todos os aspectos da nossa vida. O verdadeiro cristão, não existe separação entre aquilo que a gente acredita e qualquer outra esfera da nossa vida. Pelo contrário, tudo da nossa vida deve servir a nossa fé, deve servir a nossa crença, a maneira como nós entendemos compromisso, a maneira como nós entendemos o conceito de família, o conceito de casamento, o conceito de amizades, os conceitos financeiros e quaisquer outros, irmãos, tudo isso está a serviço da nossa vida espiritual e a serviço do nosso
comprometimento com o Senhor. Esses homens colocaram o compromisso com aquelas mulheres acima do compromisso com o Senhor. E se a gente puder ir além, aprofundar esse ensino, a gente vai muito mais além do que simplesmente o casamento misto. Porque é capaz que a gente mantenha amizades com princípios completamente diferentes ao do Senhor. É possível que a gente frequente locais marcados por práticas e condutas que desprezam a Deus. É possível que a gente alimente hábitos no nosso dia a dia tóxicos e até pecaminosos, como se fossem normais, como se fossem irrelevantes. Queridos, isso que o povo de Israel, isso que o povo de Judá fez aqui nesse momento, especificamente com os casamentos dos seus filhos, nós podemos incorrer no risco todos os dias da nossa vida, em qualquer aspecto. No momento em que a gente achar que a gente pode misturar aquilo que é profano, ou seja, aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não é realizado para a glória do Senhor, com uma vida espiritual. Seria muito fácil eu chegar aqui e aplicar diretamente esse texto para aqueles que estão solteiros ou aqueles que estão na idade de começar a namorar ou pensar em casamento, e obviamente essa é uma aplicação. Mas isso já foi dito no último sermão, que nós não devemos buscar formar famílias com pessoas que não têm o mesmo compromisso com o Senhor que nós. Isso é muito óbvio, isso para mim é muito claro. Mas não se iludam, não é porque outros, nós, que já estamos casados com crentes, já temos uma família cristã, glória a Deus por isso. Esse texto tem um alerta de igual modo e de igual rigor. Nós podemos nos profanar, sim. Nós podemos nos misturar, sim. E negociar a nossa santidade. Esdras 9:10 apresenta a seriedade de casamentos mistos no contexto do povo da aliança. Mas ele também permite que nós busquemos na nossa vida o que tem colocado a nossa santidade em risco. O que a gente tem separado da nossa vida espiritual? Será que a gente tem tentado viver uma vida dupla, compartimentalizada? E talvez isso acontece muito quando a gente quer justificar a nossa ação, a nossa separação pecaminosa. Não, pastor, mas eu ando com aquele grupo, eu converso com aquela pessoa, eu sou amigo daquele sujeito ou daquela menina, para evangelizar ele. E muitos usam esse exemplo também. Não, eu estou namorando aquela pessoa para evangelizar. Gente, casamento, amizade não é tática de evangelização. Tática de evangelização é pregação da palavra. Você tem interesse para ser amigo verdadeiro de alguém? Fale do evangelho para aquela pessoa. E aí então se aproxime ela entendendo. Você quer partilhar a casa com alguém, formar família com alguém? Prega o evangelho para essa pessoa. Ore por ela. E se converter, aí você pensa. Mas a gente quer inverter a situação, a gente quer colocar os nossos prazeres à frente da vontade de Deus. A gente coloca a nossa vida espiritual e a nossa santidade a serviço da nossa vontade. E a gente é muito bom em mascarar isso. A gente é muito bom em colocar um verniz de religiosidade por trás das nossas ações, quando no final a gente só quer justificar os nossos próprios prazeres. Não se iludam. Não tem como alguém assumir um compromisso com o mundo, assumir um compromisso com uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor. O casamento seria o ápice desse compromisso. Mas existem tantos outros compromissos, irmãos, que nós fazemos com o mundo e que estão completamente opostos aos compromissos que nós devemos seguir pela palavra e pela Escritura. E que a gente sonde o nosso coração e olhe para dentro de nós. O que a gente tem colocado contra? O que a gente tem misturado na nossa vida? O que a gente não tem separado no nosso coração e na nossa mente para o Senhor?
E ali sim haverá necessidade de santidade e arrependimento. Essa aliança da qual o povo fala aqui era um mero compromisso, era um contrato. E quando eu digo mero compromisso, não porque não havia seriedade ou importância, mas porque ele não estava em pé de igualdade à aliança que o povo da aliança tinha com o Deus da aliança. Mas era a forma deles dizerem o seguinte: olha só, Senhor, a gente reconhece que o nosso compromisso deveria ser com o Senhor, porque um dia o Senhor fez compromisso conosco de tirar da terra do Egito. Um dia o Senhor fez compromisso com o nosso pai Abraão, de que dele ia fazer uma nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Um dia o Senhor fez compromisso conosco de que resgataria Israel do exílio, e assim você fez. Então a gente estabelece um compromisso de que vai retornar ao compromisso que nós nos esquecemos. Porque o casamento, então, entre povos foi tratado de forma tão rigorosa aqui nesse texto? O texto de Deuteronômio 7 nos lembra, e ele nos diz o seguinte, Deuteronômio 7, e eu vou ler os primeiros versículos. Deuteronômio 7, então, diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com ela o quê? Aliança, nem terás piedade delas, e nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E a gente então tenta separar essa questão do matrimônio com o não farás com ela aliança. O ensino principal aqui de Deuteronômio 7 não é uma proibição ao casamento misto, mas é uma instrução ao povo que iria herdar a terra, que estava prestes a entrar na terra prometida, do que ele precisava fazer como povo de Deus, de qual era a finalidade, de qual era o objetivo, do porquê Deus o colocou naquela terra. E olha o que diz aqui: o Senhor teu Deus as tiver diante de ti para o quê? As ferir. Em outras palavras, o povo de Deus, naquele contexto histórico, foi colocado na terra prometida para ser espada de justiça do Senhor, para condenar aquele povo das suas próprias profanações, do seu próprio pecado. Por isso a seriedade do casamento misto, porque quando o povo de Israel e até nós nos unimos com aqueles que não temem ao Senhor, nós não somente nos negamos a dizer a justiça do Senhor a eles, como nós compactuamos com os compromissos pagãos que eles têm. O papel da igreja, queridos, é apontar o pecado do mundo. O papel da igreja é ser luz no mundo. Ser luz no meio das trevas é mostrar que o mundo está em trevas. O nosso papel é denunciar o pecado do mundo, a morte pelo pecado. Aí sim podemos então trazer o evangelho como resolução disso tudo. Mas se nós nos unirmos às trevas, se nós fizermos compromisso com as trevas, nós consequentemente vamos nos negar da nossa obrigação. Então não é simplesmente que Deus proíbe que crente case com não crente, é que nós temos uma missão aqui. E quando nós colocamos as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos prazeres à frente da nossa missão, nós pecamos 2 vezes. Nós pecamos em rebeldia e omissão. Porque nós deixamos de fazer aquilo para o qual Deus nos colocou na terra e nós ainda nos contaminamos e nos misturamos com aquilo que deveríamos evitar. A lei do casamento misto, portanto, não fala sobre preconceito,
fala sobre idolatria e santidade. E nós também devemos visar a mesma idolatria e a mesma santidade. Uma vez que aqueles homens haviam feito compromisso de matrimônio com o pecado, a resposta foi um novo compromisso de restauração e o primeiro passo para a santificação. Mas só o compromisso não é o suficiente. É necessário uma ação. É necessário, então, que uma atitude seja tomada, uma resposta seja tomada. E isso a gente vê nos versículos 4 e 5. Leiamos comigo Esdras 10, versículos 4 e 5. Levanta-te, pois, essa coisa é de tua incumbência. Os líderes falando para Esdras. E nós seremos contigo. Sê forte e o quê? Age. Sê forte e age. Irmãos, isso é a prova de que ninguém naquele momento achou que a situação era fácil. Ninguém achou trivial, ninguém achou tranquilo, ninguém achou natural algo a ser feito para combater esse pecado. Mas a observação dos líderes é que algo precisava ser realizado. Não basta a gente reconhecer o nosso pecado, não basta a gente assumir um compromisso com o Senhor, não basta a gente chegar aqui todo domingo, pedir perdão pelos nossos pecados e mais uma vez continuar com a nossa vida. Isso não é suficiente. O compromisso verdadeiro é aquele que nos leva à ação. E a ação contra o pecado é difícil, sim. Essa palavra dos líderes é uma palavra para nós, diante daquilo que nós precisamos nos livrar. Seja forte e age. Esdras ficou orando, lamentando, jejuando sozinho. Foi buscado pelos líderes e o que eles falam? Essa é responsabilidade tua, Esdras. A gente está com você. Você não está sozinho nessa, mas age. Age. E olha que quão precioso é o conceito de uma família da aliança, de um povo da aliança, que Esdras não estava sozinho na sua missão de restauração. Essa dor não era só de Esdras. E essa dor do meu pecado e do seu pecado, querido, não é só sua, é de toda a igreja. Se o pecado contamina toda a igreja e quando um membro está doente, todo o corpo sofre, como diz Paulo, a recíproca é verdadeira também. Quando um de nós precisa de força, quando um de nós precisa de ação, quando um de nós precisa se mover, precisa agir contra o pecado, por mais difícil que seja, nós estamos e devemos estar aqui uns pelos outros, para que a gente se santifique, para que a gente seja santificado mutuamente, na unidade da igreja, nos relacionamentos da igreja. Nós precisamos sim buscar servir uns aos outros também na santificação, não como jugo, não como peso, não como fardo para aquele que peca, mas como ajuda para aquele irmão que precisa de força para agir, que até sabe, que às vezes está até lamentando, já às vezes até confessou, já até colocou diante do Senhor o compromisso. Mas, gente, é tão difícil agir, dar o primeiro passo. É tipo quando a gente começa a correr na esteira, não que eu tenha muita experiência nisso, mas eu tenho experiência em começar, e começar é difícil pra caramba. Depois melhora um pouquinho e piora de novo. Mas esse começo é difícil, sair da inércia é difícil. E muitas vezes, para a gente tirar o pecado do nosso meio, para a gente vencer o pecado da nossa vida, a gente vai precisar da ajuda de outros irmãos para nos tirar da inércia, para falar isso para a gente. Olha só, seja forte e age. Nós estamos contigo. E nós precisamos também nos responsabilizar uns pelos outros, para que nós estejamos disponíveis quando a gente reconhecer que o outro precisa disso. A gente precisa disso. Ninguém achava fácil tomar uma decisão, tomar uma ação. Mas o texto nos ensina que a mudança precisa ser radical na nossa vida, diante do pecado, diante do reconhecimento do pecado. E na busca por uma vida de santidade, a gente precisa então de uma transformação
radical. E todo o livro de Esdras e Neemias também, como eu disse, é sobre restauração e reconstrução. Não tanto fisicamente, mas principalmente de forma espiritual. Aquele povo precisava ser reconstruído espiritualmente. Eles tinham saído do exílio, mas o exílio não tinha saído deles. Aqui, a seriedade estava porque homens que voltaram do exílio, quando chegaram em Jerusalém, se casaram de novo com mulheres de outros povos. Não são famílias que vieram do exílio necessariamente já casadas, entendem? Assim que eles foram libertos do exílio, assim que eles chegaram na cidade para reconstruir a vida espiritual, eles se contaminam e tropeçam numa lei que era tão óbvia para eles. Então, a gente precisa entender que essa conversão genuína, essa transformação genuína de Deus é custosa, ela vai nos exigir. Aqui, nesse contexto muito específico, ele exigiu famílias, ele exigiu a dissolução de famílias. Mas muitas vezes ela vai custar a nossa visão de mundo. Muitas vezes ela vai custar os nossos conceitos de certo e errado, os nossos valores de bem e mal, de justo e injusto. Vai considerar e vai custar aquilo que é prioridade na nossa vida. Para esses homens, a família poderia ser prioridade, mas Deus deveria ser prioridade na vida deles, assim como deve ser na nossa. E queridos, se você ainda tem dificuldade de entender o porquê Deus não aceita a união de crentes com não crentes, talvez seja porque você está priorizando mais a família ou a formação dela na sua vida do que o próprio serviço a Deus. E o pecado faz exatamente isso. O pecado inverte a realidade das coisas. O pecado causa uma ilusão em nós, em que nós passamos a valorizar, a supervalorizar aquilo que é temporário diante daquilo que é eterno. O pecado faz com que a gente valorize aquilo que é temporário, aquilo que é mortal, em detrimento daquilo que é imortal. O casamento, como é dito nas cerimônias, é até que o quê? A morte os separe. Mas a aliança de Deus venceu o último inimigo, que era a morte. Se você não é capaz de abrir mão de um casamento, de um namoro, de uma amizade, porque essa pessoa não serve a Deus como você, talvez a sua esperança esteja em algo mortal, até que a morte separe, mais do que no Deus que te separou da morte para a vida. E não há verdadeiro arrependimento sem que a gente abandone aquilo que antes nos era como prazer, nos era como valoroso, e vai ser doído, sim. Nós éramos escravos do pecado antes. Nós nos apegamos aos nossos antigos senhores. A gente não muda da noite para o dia. A nossa disposição, nosso compromisso, a nossa visão de mundo até muda. Mas as nossas paixões ainda precisam ser vencidas dia após dia. Um verdadeiro cristão reconhece o seu pecado, se coloca à disposição de retirá-lo da sua vida com compromisso diante do Senhor, seja qual for o custo. E o Evangelho de Mateus nos conta a história que certa vez um rapaz procurou Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: olha, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí aquele jovem respondeu: eu faço tudo isso. O que me falta? E aí aquele jovem tinha muitas coisas, ele era rico, ele era muito rico. E Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Muitas vezes o nosso coração
está em propriedades, está em sentimentos, está em paixões, em romances nessa terra. E a gente ignora o chamado de Cristo a segui-lo até a vida eterna. Se aquele jovem tivesse entendido com quem que ele estava falando, ele entenderia que aquele chamado, aquele convite era para segui-lo até a cruz, onde ali sim ele herdaria a vida eterna. E ele seria feito perfeito. Ele não seria perfeito. Mas ele só queria conquistar, como sempre foi na vida dele. Conquistar e acumular. E muitas vezes é assim que a gente quer viver a nossa vida, conquistando e acumulando. E quando a gente se coloca diante do Senhor, quando a gente se coloca diante do Evangelho, a gente não quer abrir mão daquilo que a gente conquistou e acumulou, por mais que isso agora represente uma vida que nós devemos deixar para trás. Mas o que nos tem prometido é algo eterno que está muito além do que qualquer um de nós pode conquistar aqui. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, sabendo isso, então, diz o apóstolo Paulo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O texto aqui de Esdras, irmãos, nos mostra um povo que morreu para o pecado, se sacrificou para o pecado e abriu mão da sua família para isso, porque ele entendia que aquilo ali se colocava entre o compromisso do Deus da aliança e o próprio povo. O texto nos mostra então que diante de um pecado e diante da santidade que devemos buscar, a nossa transformação tem que ser radical. Sempre à luz da Bíblia, sempre à luz da palavra, sempre à luz daquilo que o Senhor nos instrui. Quer dizer então que se alguém aqui já é casado com um não crente, então a gente deveria separar, porque a Esdras falou, não, gente. Paulo nos diz isso, Paulo nos ensina que o divórcio não é uma opção para o crente, a não ser que o cristão seja abandonado pelo ímpio, por aquele que não é crente. E aí sim, ou em caso de adultério e abandono. Mas o Novo Testamento não nos permite o divórcio. Mas há tantos compromissos diante de nós e até casamentos, namoros, famílias, que muitos aqui ainda vão formar. E isso é só um dos compromissos dentre muitos que nós devemos dedicar 100% ao Senhor. Santidade exige compromisso, santidade exige ação, santidade exige arrependimento sincero, versículos 9 a 12. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse, vós transgrediste casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse a altas vozes, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Aquele povo, então, os líderes daquele povo assumiram um compromisso diante do Senhor. Esdras assume uma ação, ele se coloca como líder espiritual do povo, ele convoca todo o povo e ele então declara o pecado daquele povo. Mas para que houvesse esperança para o povo, para que a santidade daquele povo fosse alcançada, para que aquele povo fosse de fato separado pelo Senhor, aquele povo precisaria ter um arrependimento verdadeiro. E qual é a raiz, qual é a natureza, qual é a origem de um arrependimento verdadeiro? É a confissão de pecados. É o reconhecimento verbal, objetivo, audível da nossa falha. Os nossos pecados, irmãos, precisam ser identificados e nomeados por nós.
Nós devemos nos envergonhar, nós devemos nos lamentar diante de Deus, listando tudo aquilo que nos separa dele, tudo aquilo que compete com a nossa santidade. Esdras, como líder espiritual, ele iniciou o lamento. E aquele povo poderia ter simplesmente se comovido, se deixado levar por aquela situação, aquela emoção da situação. Mas ele reconheceu o seu pecado, ele nomeou o seu pecado e disse: assim nos convém fazer, eu concordo com isso. O que o povo está dizendo é o seguinte: realmente a gente transgrediu, realmente a gente acabou contribuindo para a maldade no meio do povo. Realmente a culpa é minha. Isso é confissão de pecados, isso é verdadeiro arrependimento. E a gente precisa ter uma noção muito clara da diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é só um medo das consequências. Foi o que levou Judas a se enforcar. Judas devolve as 30 moedas de prata. E o Sinédrio diz: a gente não quer essas moedas de sangue. E aí então compra-se um terreno e Judas se enforca. Não porque ele havia se arrependido, mas porque ele havia sentido remorso. Ele viu as consequências dos seus atos, mas isso não o levou a um amor e uma transformação sincera. Arrependimento leva a um amor genuíno a Deus e uma transformação sincera, custe o que custar. Judas tirou a própria vida, mas ele não foi capaz de se colocar aos pés da cruz. Pedro se arrependeu. Pedro pescando, depois que Jesus já havia morrido, aparece um homem fritando um peixinho na praia. João reconhece, é o Senhor. E Pedro pula na água, e é o primeiro a nadar, ele não espera nem o barco chegar. E ele se coloca diante dos pés de Cristo, porque ele sabia com quem ele tinha dívida, ele sabia a quem ele tinha negado, e ele sabia a quem ele precisava de buscar e confessar. E aí 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ali Pedro é perdoado e restaurado para ser pedra, para edificar toda a igreja. Isso é arrependimento sincero, é transformação, é que faz a gente pular do barco antes dele chegar na praia, porque sabe a quem a gente deve recorrer. Foi exatamente o que esse povo fez. Não adianta, queridos, a gente repetir como uma reza: perdoai os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso não é confissão de pecado, isso não é arrependimento, isso é reza. E reza não aproxima a gente de Cristo. Coração quebrantado aproxima. Confissão de pecado aproxima. Compromisso aproxima. Ação aproxima. Foi isso que esse povo fez. E mesmo que a gente identifique o nosso pecado, e mesmo que a gente confesse diante do Senhor, quando a gente lê palavras, como a gente leu as de Levítico no início do culto, que Deus nos chama para ser santos porque Ele é santo, a gente honestamente pode olhar para dentro de si e falar: até quando? Até quando eu vou ter que correr até a praia pedindo perdão a Cristo? Até quando eu vou precisar me arrepender? Até quando eu vou continuar lutando com a carne? Até quando vai brotar, vai surgir coisas no meu coração das quais vão ser tão difícil eu me livrar? Até quando? Até o momento em que a gente aprende a confiar no Cristo que nos santifica. Porque enquanto a gente achar que todo esse processo de santificação que eu mencionei, o fazer compromisso, o agir, o se arrepender e confessar os pecados depender de nós, nós continuaremos falhando. Agora, o texto guarda um detalhe muito precioso para nós no versículo 19. Eu gostaria que os irmãos olhassem para o versículo 19 do capítulo 10 de Esdras. Então foi o momento, do versículo 18 em diante até o 44, a lista daqueles que se despediram das suas, então, esposas e filhos. E 19, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres
e por serem culpados, ou seja, porque eles reconheceram essa culpa, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Não há perdão de pecados, irmãos, sem pagamento da culpa. Não há perdão de pecados sem pagamento da dívida. Nesse momento, naqueles dias de Esdras, um carneiro foi morto porque aquele povo se misturou com outros povos, pela transgressão daqueles que voltaram do exílio. Mas aquele sacrifício representava só um verdadeiro sacrifício que ia acontecer 300 anos depois na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós para que nós fôssemos restaurados. Quando o próprio Deus pranteou e chorou o nosso pecado. Quando Cristo, tantas vezes, com o espírito comovido, talvez como o de Esdras, e os evangelistas relatam que ele olhava para o povo e isso lhe doía porque eram como ovelhas sem pastor. Ou quando ele olha para Jerusalém e fala: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos embaixo das tuas asas e você não permitiu. Cristo é o Deus que encarnou e pranteou e jejuou, mas Ele é o Cordeiro que não ficou só no pranto e no jejum. Ele é aquele que morreu por nós, Ele é aquele que se sacrificou por nós, é aquele que se fez pecado. Cristo fez o que Esdras não pôde fazer. O máximo que Esdras pôde fazer é ir diante do povo e dizer: esse é o pecado de vocês. E agora, o que vocês vão fazer? Cristo falou: esse é o pecado de vocês. E agora é o meu pecado. O seu pecado vai ser meu pecado quando eu subir naquela cruz. Mas a minha vida vai ser a sua vida quando eu sair daquela tumba. Se a gente tem santidade como esperança, se a gente pode falar como esse povo disse, que ainda há esperança para Israel, não é porque a gente é capaz de ser santo, mas porque o santo de Israel se fez profano, mesmo sendo Deus perfeito, para que aqueles que ainda tinham exílio dentro de si, que ainda eram escravos em terra estranha, eu e você, fôssemos feitos propriedade exclusiva do Senhor. E é por isso que a gente pode se separar de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. É por isso que a gente pode confiar a nossa vida, é por isso que a gente pode confiar o nosso futuro, a nossa família, o nosso futuro casamento, os nossos compromissos, o nosso coração. É por isso que a gente pode abrir mão daquilo que hoje a gente se apega, mas no fundo a gente reconhece que é pecado, porque tudo isso é mortal, tudo isso é pó, diante do Cristo que é eterno e venceu a morte para nós. Irmãos, a gente está diante da vida eterna, Cristo nos oferece isso. Quanto tempo mais nós continuaremos presos com compromissos mundanos e profanos dessa terra? O que nos é prometido é muito maior. E a gente precisa sacrificar isso hoje. A gente precisa fazer como o povo hoje. Assim nos convém fazer, porque há esperança para nós, povo escolhido do Senhor. Abaixe sua cabeça. E falemos com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, bendito Deus e amado Pai, santo é o Senhor, Pai, porque não há outro igual ao Senhor. E é porque o Senhor é santo que o Senhor exige que o povo que o Senhor escolheu e tomou para si, como propriedade exclusiva, seja santo também. Reconhecemos que não somos por nós mesmos. Reconhecemos que nós somos completamente incapazes, incompetentes, para que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, para que sondemos o nosso coração, identifiquemos o nosso pecado. Mas o Senhor é conosco, Pai, o Senhor é com a Tua igreja. Não são os líderes de carne, não são os líderes dessa igreja, não são os pastores terrenos que nos chamam, mas é Cristo, o bom pastor, que nos diz: ser forte e age, eu sou contigo.
É Cristo que nos dá a segurança que sem Ele nada podemos fazer. Mas com Cristo nós temos perdão de pecados e louvado seja o Teu nome por isso. A santidade que nos é garantida em Cristo é a nossa esperança e por isso te louvamos, Senhor, porque há esperança para nós. Há esperança para aqueles corações que ainda são escravos do pecado, ainda são escravos de compromissos que não vêm do Senhor, que só os fazem aterrissar, ficarem ancorados, permanecerem presos nessa terra de morte. Senhor, liberta-os. Liberta aqueles no nosso meio que ainda não colocaram o seu coração diante de Ti. Liberta-nos a todos daquilo que nós não conseguimos matar em nossas vidas, que nós não conseguimos nos separar, nos divorciar, exilar da nossa vida, da nossa conduta, do nosso coração, Pai, mas que tem profanado a nossa mente, profanado o nosso coração diante do Senhor. Realiza esse milagre em nós, realiza essa transformação na Tua igreja, que sejamos reconhecidos como santos do Senhor, não porque nós somos perfeitos, mas porque o Santo de Israel derramou o Teu Espírito Santo em nós, para que agora sim sejamos santificados pela Tua graça. Pai, faça isso em nosso meio, que os nossos olhos estejam sensíveis para isso, para o pecado em nós, em cada um de nós, a começar em cada um de nós, que precisa ser expurgado, retirado do nosso meio, para que a Tua igreja cresça, frutifique, seja luz nessa terra, e possamos receber a outros que também foram resgatados pelo Santo de Israel. Faça isso em nosso meio, Senhor, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida, a nossa salvação vem do Senhor, do Santo Jesus Cristo que se fez pecado, mas nos deu a vida eterna por conta disso. Reconhecemos isso, te louvamos, e que isso seja nossa esperança dia após dia, até que o Senhor nos chame, ou até que o Senhor venha, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.